Qual o significado da palavra? Agora eu estou aparecendo, gente, antes não estava. Desculpa, pessoal. Na tecnologia, às vezes. O significado da palavra mindfulness, como surgiu a prática aqui no Ocidente, né? Porque é uma prática muito milenar, né? No Oriente. O que mindfulness não é, desfazendo os mitos, né? Porque as pessoas têm uma ideia, às vezes, errada do que é. Então, para a gente esclarecer, desfazer esses mitos, vou falar um pouquinho dos benefícios da meditação, benefícios mentais, benefícios físicos também para a saúde. Os benefícios neurobiológicos, como a meditação ela altera a nossa atividade cerebral mesmo, melhora nossos condicionamentos, aumenta a espessura do nosso córtex pré-frontal. É uma coisa um pouquinho mais teórica, mas só para a gente entender como a meditação funciona no nosso cérebro, como muda nossa fisiologia para melhor. E a gente vai fazer uma prática juntas no final. Então, eu trouxe uma frase aqui para vocês, que é da Pema Chodron. Pema Chodron é uma monja budista, e ela diz o seguinte: você é o céu, todo o resto é apenas o clima. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês. Assim, a gente vai ter uma troca, tá, gente? Mas também fiquem à vontade se quiser falar, se não quiserem, o pessoal que está no online é a mesma coisa. O que para vocês soa, né? Como soa para vocês essa frase? O que vocês pensam a respeito disso? Qual a conclusão aí? E você, né? Eu sou o céu. O resto não é o clima. Eu sou bom. Tem que focar em mim, no bem-estar. É um pouco disso também. Interessante. E ao mesmo tempo. É legal ver a interpretação que cada um tem. E ao mesmo tempo, eu influencio um pouco. Né? Eu sou o céu, eu influencio o clima todo. Com chuva, tudo mais, né? Então, eu sou mais lá em cima, mais importante, porém, tenho ligação com o resto. É isso que dá essa impressão para falar. Interessante. Pai, quer falar alguma coisa? O que você acha sobre essa frase? Eu acho que a famosa Pema Chodron, ela está muito metida. Ela não está dizendo que ela é o céu, está dizendo que as pessoas, né, em geral, você é o céu, está se dirigindo a todos, como em geral. É o céu. Eu acho que assim, é muita coisa para a gente, né? Para uma pessoa. O céu? Você é o céu. Todo o resto é o clima. Apenas, negócio com a pena. Uhum. É um pouco o que a mamãe falou, né? Mas a verdade é a seguinte. E a Thaís, tem alguma interpretação? Tem alguma, Thaís? Não. É isso mesmo, você é o centro. E é uma verdade, ela não é. Exatamente. A nossa mente, né? Nossos pensamentos, eles são os nossos pensamentos. E tem tudo em volta, né? É como se assim, todo o resto pode influenciar a gente. O clima, se está chovendo, né? Se as pessoas em volta estão felizes ou negativas, ou tudo pode influenciar, né? O nosso humor, o nosso estado mental. Mas nós somos o céu. A gente não precisa se deixar influenciar pelo clima, é um pouco o inverso. A gente não precisa se absorver, né? Determinados pensamentos, determinadas imposições, até sociais, porque a gente tem que estar centrada, né? A gente tem que ter nossas crenças, as nossas e a nossa paz mental. Se a gente deixa a nossa paz mental ser abalada por tudo que está em volta, a gente não consegue estar bem, né? Porque o tempo todo a gente sofre interferências. Então é meio que isso, olha, você é o céu, fique plena, fique em paz. E deixa o clima passar, porque tudo passa. Isso aí. Então, eu vou trazer hoje para a gente a conceituação do mindfulness a mais aceita, né? A mais
falada, que é a do Jon Kabat-Zinn. O Jon Kabat-Zinn formatou o programa de 8 semanas, né? Ele trouxe toda a parte do mindfulness budista para o Ocidente. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Então, o conceito dele é que mindfulness é a consciência que surge através do ato de prestar atenção no propósito, no momento presente, sem julgamentos aos desdobramentos da experiência, momento a momento. E a gente está ali consciente do que está acontecendo, do que a gente está fazendo, do que o outro está fazendo, observando, sem julgamentos. Isso aqui é o mais difícil, né? A gente não trazer o julgamento, né? A nossa crença pessoal para aquilo que está acontecendo. A gente tentar estar aberto a tudo também, né? A tudo que vem de forma mais plena. Porque quando a gente está julgando, a gente está trazendo coisas que a gente aprendeu no passado, né? A gente não está falando do presente, daquilo que está acontecendo agora. A gente está trazendo todas as nossas crenças para aquele momento. Então, o ideal é a gente estar no momento, sem estar trazendo isso, essa bagagem, essa mochilinha, né, de coisas com a gente. E esse é o desafio. Significado da palavra mindfulness. O negócio ficou um pouquinho em cima, né? Mas é esse o título lá em cima. Qual o significado da palavra em si? É uma palavra americana. Mindfulness, parece uma coisa difícil, né? Mas mindfulness é atenção plena, né? A tradução. Mind quer dizer mente. O full, que é um sufixo, né? Significa cheio de. Cheio de. E o sufixo ness dá à palavra uma qualidade de substantivo. Então, o que significa mindfulness? É uma mente cheia, né? O full é cheio de, o mind é uma mente cheia de quê? É uma mente cheia de consciência. Quando a gente medita, quando a gente tira esse tempo para a gente, para estar em contato com a nossa mente, com o nosso corpo, a gente fica mais consciente no mundo, né? Na vida. Olha o Enzo aí. Então, mindfulness é o substantivo, é a prática em si, é a prática de meditar. E mindful? Mindful é um adjetivo, é a maneira pelo qual a gente pode realizar determinadas tarefas do nosso dia a dia até, de maneira mindful, com atenção plena. A gente pode estar em vários momentos do nosso dia fazendo determinadas atividades, ou lendo um livro, ou, enfim, tomando um banho, lavando uma louça de maneira mindful. Como? Prestando atenção somente naquilo que você está fazendo naquele momento, sem estar pensando na lista de compras, no que você tem que fazer depois daquilo, no compromisso, planejando o futuro ou pensando no passado. Por quê? Porque uma mente presente, uma mente que está ali, plena naquele momento, realizando aquela atividade, é uma mente mais tranquila, menos diálogo mental, menos cobranças, menos não, eu preciso fazer isso, mas eu preciso fazer aquilo, multitarefas, né? Querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Isso eu faço isso todo dia, mas laça a louça, não quebra um pratinho, é verdade. Então, como surgiu? Aí eu vou falar um pouquinho mais. Então, uma prática muito antiga, né? Ancient practice, e com aplicações muito modernas, porque foi realmente modernizada e ocidentalizada pelo Jon Kabat-Zinn, como eu falei anteriormente. Ele era praticante de meditação zen budista na década de 70 e ele era estudante de biologia na MIT, né? Massachusetts Institute of Technology, a faculdade lá em Massachusetts. Então, durante um retiro, ele foi fazer um retiro de 10 dias, esse retiro Vipassana é um retiro em silêncio, né? O pessoal fica meditando em silêncio.
bem desafiador. Eu já fiz um, não de 10 dias, mas de 7 dias, em que 3 deles a gente tinha que ficar em silêncio. Só na hora da aula que a gente podia perguntar, fazer algum tipo de interação, mas o resto do dia a gente não podia falar. E é bem desafiador, 3 dias, imagina 10. Ele começou o retiro com uma dor na perna, estava com uma dor intensa na perna, e ele foi percebendo que ao longo que os dias se passavam, que ele se aprofundava na prática de meditação, essa dor ela foi se dissipando aos poucos. Então ele teve um insight, né? Ele teve uma ideia e decidiu criar um protocolo de meditação, né? Utilizando essas práticas antigas, mas criando um protocolo com base científica, em que ele estudou os indivíduos que fizeram essa prática com ele, para indivíduos com dores crônicas. Como ele viu que a dor dele foi melhorando, foi se dissipando, somente com a prática de meditação, ele falou, vou fazer uma tentativa. Levou a proposta para a faculdade, ele era estudante de biologia, e aí mandaram para ele um grupo de pacientes, né, porque tinha hospital dentro da faculdade também, de pacientes com dores crônicas que já tinham passado por vários procedimentos, vários tipos de médicos, cirurgias, tomando tudo quanto é tipo de remédio e não tinha dado jeito nas dores. E eles foram fazer esse programa, chamava o MBSRS, é o Mindfulness Based Stress Reduction, programa baseado em mindfulness para redução de estresse. E ele fez uma pesquisa com esses pacientes, enquanto eles realizavam esse protocolo. E no final das 8 semanas, o que ele pôde perceber? Muitos, sim, relataram a dor reduzir, não embora completamente, tem uma redução na dor, mas 100% percebeu e mudou a perspectiva que eles tinham em relação a essas dores. A dor não era mais o centro da vida dessas pessoas, né? Eles não ficavam mais se limitando tanto por conta das dores. Eles aprenderam a conviver melhor com suas dores, a verdade foi essa, através da prática de meditação. Então, a partir desse experimento, né, foi um experimento que ele fez com essas pessoas, né, fazendo 8 semanas de práticas de meditações diferentes com eles, e no final, o programa de 8 semanas ele foi consolidado, né, como um programa eficaz para ajudar na redução do estresse, da ansiedade, a redução de casos crônicos de depressão, enfim, uma série de benefícios que a gente vai ver a seguir. E foi se popularizando ao longo do tempo. Não só para pacientes com dor, mas para pacientes psiquiátricos, pessoas em geral que querem ter uma vida com mais bem-estar, com maior qualidade de vida. E hoje o mindfulness está aí ajudando muita gente. Então, agora desfazendo os mitos. O que mindfulness não é? Vou trazer minha vizinha para cá. Mindfulness não é religião, não tem nada a ver com prática religiosa. Apesar de ter sido originado do budismo, ele foi justamente totalmente ocidentalizado, foi transformado numa prática laica. Tanto é que é usado em hospitais, em clínicas, em faculdades e para o público em geral. Eu trabalho com mindfulness nas escolas, hoje em dia é muito popular também mindfulness para os estudantes, para controle de ansiedade, controle de estresse, ajuda no foco, né? Eles focarem melhor. Também não é uma tática de disciplina, gente. Meditar não é uma coisa que você faz para você ser uma pessoa disciplinada, principalmente com criança, né? Fala, tá muito agitado, senta para meditar. Não é isso, entendeu? Isso não funciona. Não é uma prática para disciplinar ninguém. É uma prática interior, que a gente entra em contato com as nossas questões, né, internas.
também não vai resolver os seus problemas. Você não vai meditar, que aí você vai conseguir resolver todos os problemas da sua vida. Não é assim também. É claro que você, a partir do momento que faz esse mergulho interno, começa a ouvir os seus pensamentos, começa a entender os seus gatilhos. Não, isso me irritou porque aconteceu isso no passado, isso me remeteu àquela situação, isso mexeu comigo, me tirou do meu, me irritou. Você começa a entender melhor o que se passa com você. Passa a não ficar tão reativo mais a determinadas situações, você passa a se conhecer melhor. Claro que com isso você vai ter mais facilidade de resolver questões, relacionamentos e tal, mas é um processo interno. Também não é um treinamento cerebral. As pessoas falam, não, praticar meditação é como se fosse fazer o cérebro estivesse malhando, né? Botam uma imagenzinha do cérebro com um pezinho, não sei o quê, um treinamento cerebral. Não é um treinamento cerebral, é um estilo de vida, é você estar mais consciente, né? A partir do momento que você passa a meditar, você fica mais consciente, mais pleno, você consegue enxergar melhor o outro, ter uma escuta melhor, escutativa. Então, é mais um estilo de vida do que um treinamento cerebral. A gente chama de heartfulness, é como se fosse uma prática do coração. Também não é uma solução mágica para tudo que dói. A gente já viu que ele fez justamente o programa para quem tinha dores crônicas. A dor não passou assim como magia. Eles aprenderam a conviver com a dor melhor, mas não é algo que vá tirar a dor de ninguém. E também não é ausência de pensamento. As pessoas também têm esse conceito, né? De que meditar é não pensar em nada, a mente fica totalmente em branco, não tem nenhum pensamento. Isso não existe também. Nossa mente ela foi feita para pensar, a gente pensa o tempo todo. O que a gente aprende com a prática de meditação é a não se perder nos seus próprios pensamentos. É escolher quais pensamentos você quer alimentar, você quer dar vazão. É você estar mais consciente mesmo dos seus pensamentos. Benefícios, pessoal. Os benefícios da prática de mindfulness, todos comprovados, tá? Cientificamente, essas referências aqui de pesquisas aqui embaixo. Depois, quem quiser, eu posso compartilhar, tá? Quem estiver no online também, é só me pedir. Então, os benefícios comprovados. Redução do estresse, né? A partir do momento que a gente muda a nossa estrutura do cérebro para melhor, a gente vai ver em seguida sobre isso, a gente passa a não estar o tempo todo naquele modo ação e reação. Qualquer coisa a gente reage, a gente fica à flor da pele, a gente está um pouquinho mais consciente. Controle da ansiedade ajuda, reduz a ansiedade no futuro, na medida que você passa a prestar mais atenção no momento presente. Você está em atenção plena, justamente, o que está acontecendo agora. Então, a gente para de ficar se preocupando tanto com o futuro, né? A ficar vivendo no futuro e não vivendo o presente. Mesma coisa com relação ao passado. A gente para de ficar remoendo coisas do passado, se culpando, pensando que se você tivesse feito diferente, como teria sido. Isso não ajuda em nada, gente, né? Já passou. O que a gente pode fazer agora para mudar daqui para frente é o que é importante. Aumento do foco da concentração. Isso ajuda nos estudos, melhora de tomada de decisão e aumento da criatividade também. E o aumento dos sentimentos positivos, porque a gente faz práticas, né, no programa de compaixão, de autocompaixão e de compaixão para com os outros. Então, essas são práticas assim, muito interessantes, porque a gente aprende a mandar bons pensamentos, mandar bons sentimentos para todas as pessoas, para pessoas que a gente gosta, para pessoas que a gente não gosta. É um exercício que a gente faz interno de
enxergar o outro como se fosse não, como é, né? As pessoas são iguais, somos todos iguais. Se colocar mais no lugar do outro. A nossa humanidade compartilhada, né? Que a gente fala. Os benefícios para a saúde, também todos baseados em estudos científicos. A gente tem essa referência aí desse estudo também da Anina Volkowitz. Medite, não se medique, né? Por quê? Porque ajuda na redução das dores, como a gente já viu, controle de pressão sanguínea, redução dos níveis de depressão. Então, esses são os principais benefícios para a saúde. Os benefícios neurológicos da meditação. Está em cima aqui o cabeçalho. Deixa eu botar aqui esse cantinho. Então, como eu mencionei, várias estruturas do nosso cérebro, né? As estruturas cerebrais, elas são modificadas pela prática de meditação. Eu estou falando mindfulness, gente, porque mindfulness é a prática que eu utilizo, que eu trabalho. É a proposta aqui. A gente aprender a prática de mindfulness, mas qualquer prática meditativa. Existem uma série de práticas diferentes, né? Então, todas elas também têm esses mesmos benefícios, tá? Então, em primeiro lugar, o córtex, que é a camada mais superficial do cérebro, essa roxinha aqui que vocês estão vendo aqui, ó, número 1. Fica aqui. Com a prática, há um aumento da espessura do córtex, né? Indicando que houve um aumento, um acréscimo do prolongamento das células nervosas e das conexões sinápticas em algumas dessas regiões. Então, a gente aumenta as nossas concepções, as nossas conexões sinápticas quando a gente começa a ter uma prática, uma rotina, né? Também não adianta fazer uma meditação na semana, uma cada mês e achar que vai ter os benefícios que não. É uma questão também de rotina. Então, a ideia também do programa de 8 semanas é ter 8 semanas para você praticar e inserir as práticas de meditação na rotina de forma fácil, de forma que não atrapalhe a sua rotina, porque você pode praticar enquanto faz uma série de atividades, como a gente já viu, lavando a louça, escovando os dentes, tomando um banho, você pode estar praticando. Número 2, símbolo anterior, esse aqui, vermelhinho aqui. Essa área está relacionada à habilidade de manter o foco e a atenção no momento atual. Então, como a gente faz para as práticas de atenção plena, essa área também ela é mais estimulada, em consequência, você tem uma melhora no foco, na atenção, como a gente viu ali nos benefícios anteriores. O córtex pré-frontal, que é essa área do córtex aqui, que fica na frente, né? Bem aqui na nossa testa, é o pré-frontal. Essa área ela é responsável pelas tomada de decisão, ações executivas. Então, ó, área envolvida no direcionamento do foco. Você direciona o seu foco para determinada atividade, as atividades executivas. A meditação permite também um maior controle dessa região sobre a amígdala. A gente vai ver que é a amígdala. A amígdala, que é essa bolinha pequenininha aqui que fica lá no meio do nosso cérebro, lá dentro, mas aqui nessa altura, ela é responsável por detectar as situações de ameaça, né? De significado emocional e desencadear as respostas periféricas a ela. Então, é quando a gente se sente ameaçado, quando a gente tem uma situação que ou a gente luta, ou a gente foge, ou a gente congela, ou a gente desmaia. São as 4 reações básicas, né? Uma situação de perigo que a gente vem a sofrer, digamos. Um leão, isso é desde o Homem das Cavernas. Um leão aparece na sua frente. Ou você foge, ou você desmaia, ou você luta, tenta lutar, ou você simplesmente desmaia, não tem nenhuma reação, faz você apagar.
de medo, né? Essas são as principais reações que a amígdala ela deflagra, né? Então, a amígdala, com a meditação, ela diminui essa atividade. Então, ela para de mandar essas mensagens de perigo para o seu corpo. Porque muitas vezes, hoje em dia, a gente não tem mais leão, né, a cada esquina, mas a gente tem situações de trânsito perigosas, a gente tem situações de estresse do dia a dia, que a amígdala detecta como se fosse um perigo, né? E aí você está constantemente ativando esse mecanismo, né, de luta e fuga. Então, no nosso corpo, gera adrenalina, noradrenalina, uma série de hormônios do estresse, né, que deixam o nosso corpo e a nossa mente sempre, né, em pé de guerra, porque você está reagindo como se fosse um perigo. Você precisa estar alerta. Isso não é bom. A gente acaba se viciando nesses hormônios, né? Então a gente está sempre reagindo. A ínfo, que é esse número 5zinho aqui. Boa tarde, quem entrou agora? Deixa eu ver aqui. Georgiana, tudo bom? Boa tarde, Georgiana. A gente já está aqui no meio da nossa palestra. Seja bem-vinda. Estou falando sobre as estruturas cerebrais que são modificadas pela prática de mindfulness, tá? Então, agora, a ínsula. A ínsula, ela recebe as informações corporais sobre sensações que são agradáveis ou desagradáveis. Então, ela também tem a sua estrutura aumentada pela atividade de mindfulness, tornando-se mais ativa. Isso permite que a gente possa perceber melhor as nossas emoções. Então, a gente está em maior contato com as nossas emoções a partir do momento que a gente passa a ter uma rotina de meditação. E as glândulas adrenais. As glândulas adrenais não estão aqui nessa imagem, porque ela fica aqui no meio, né, no nosso corpo, aqui na altura do estômago, mas lá para dentro. Ela é responsável pelos níveis de cortisol, né, que é o hormônio liberado em situação de estresse também. Além da adrenalina, noradrenalina, que são liberados para quê? Para que o corpo tenha explosão, né? Também é liberado o hormônio de estresse na circulação. Então, quando a gente também medita, esse nível de cortisol ele é reduzido, né? A gente passa a secretar menos cortisol no nosso sistema. Então, essas são isso tudo comprovado cientificamente. São mudanças fisiológicas que acontecem na nossa mente, no nosso cérebro e no nosso corpo em função da prática de meditação constante, né? Constante, eu digo, pelo menos uma vez por dia, 10 minutinhos. Não é nada que vá tirar a gente da nossa rotina. Ninguém precisa virar um monge e meditar lá no alto da montanha, virar um ermitão. Não é essa a proposta. A proposta é justamente práticas simples, rápidas, de 10, 15, no máximo 20 minutos, que você também escolhe, né? Qual você quer fazer, em qual momento do dia você quer fazer. Então, agora chegou a hora da gente praticar. Deixa eu só beber uma aguinha, gente, porque eu falei. Vou falar mais um pouquinho. Alguém quer água? Quer água? Gelada é a de vidro. Sem gelo é a outra. Quer, Dudu? Não, obrigado. Deixa aqui mesmo, tá? Tá bom. Agora eu vou mudar de lugar, não vai precisar de mais nada, né? Não. A meditação seria legal. Ah, sim, mas confortável. Não é para deitar, não. Então, pessoal, vamos lá para a gente fazer a prática. Essa prática se chama... O ar? Quer que desligue o ar? Não. Não? Eu vou tirar isso aqui para ficar com calor. Ah, é?
Essa prática se chama desenvolvendo conforto no corpo. Por que eu escolhi essa prática para hoje, né? Porque é uma das primeiras práticas, é a primeira, na verdade, né? Da primeira aula do programa, a gente faz essa prática. Por quê? Porque é importante a gente estar confortável, né? Para poder meditar. Ninguém consegue se concentrar e meditar se não tiver confortável no seu corpo, né? Na sua postura. Um calorzinho mesmo, gente. Então, eu vou pedir que vocês, se possível, apoiem os 2 pés no chão, encostem um pouquinho da cadeira. Quem estiver em casa, ou quem preferir aqui também, pode sentar de perna cruzada, no chão, pode deitar, quem estiver em casa também. Porque, assim, a prática também não precisa ter uma postura, né, que nem a gente vê, né, nas fotos. Pessoal, flor de lótus, sentado em flor de lótus. A gente pode praticar em qualquer postura que for confortável para a gente. Então, hoje a gente está sentado aqui na cadeira, vamos fazer sentado. Mas o pessoal de casa pode deitar ou sentar no chão. Vou pedir que vocês apoiem as mãos nas suas pernas e lentamente, se sentirem à vontade, vão fechando os olhos e deixando eles semiabertos, com um olhar voltado para baixo. Isso reduz também as interrupções, nosso barulho interno, mental. Quando a gente fecha os olhos, a gente consegue reduzir os estímulos externos, né? Então, vou pedir que vocês comecem fazendo 3 respirações conscientes, inspirando, conscientes de que estão inspirando e exalando, conscientes de que estão exalando. Percebendo o ar entrando pelas narinas, temperatura desse ar que entra. E agora percebendo o ar que sai pelas narinas. E a temperatura desse ar ao ser exalado. Percebendo a diferença de temperatura do ar que entra, do ar que sai. Então agora eu vou pedir que vocês comecem a balançar o tronco levemente para frente, bem lentamente. E devagar volte, balançando ele para trás. Um movimento pendular. Pode arrastar suas mãos pelas pernas, sentindo as sensações desse balanço. Sensação da mão passando na sua roupa, explorando cada sensação. Percebendo se essas sensações trazem algum sentimento para você. Lentamente a gente vai cessando o movimento, assim como o pêndulo, a gente volta do ponto inicial. E agora, devagar, a gente vai se movimentar lateralmente, movendo o tronco para um lado e para o outro. Balançando, sentindo esse movimento bem lento, se deixando embalar pelo movimento do seu corpo,
sentindo o que estiver sentindo. Agora, percebendo cada sensação do corpo, cada músculo, ao fazer esse leve movimento. E devagar, vai cessando o movimento e voltando ao centro. Agora a gente vai fazer micromovimentos. Convido vocês a levar o ombro direito à frente, enquanto o esquerdo vai para trás. Mão deslizando pela sua perna mais uma vez e a gente troca. Agora, ombro esquerdo à frente, direito atrás. Movimentando lentamente, sentindo as sensações, textura da sua roupa em contato com suas mãos, percebendo o prazer do movimento, indo devagar, em seu tempo, cessando o movimento e retornando ao centro. Agora convido vocês a fazer movimentos lentos com o pescoço e a cabeça. Lentamente a gente tomba o pescoço, a cabeça para o lado direito. Volta o centro lentamente para o lado esquerdo. Sentindo cada osso, cada músculo do seu pescoço. Vendo devagar. Sentindo as sensações. Voltando ao centro agora. A gente vai elevar o pescoço, como se estivesse olhando para cima, deixando a cabeça tombar um pouquinho para trás. E agora descendo lentamente, levando o queixo na direção do peito. E voltando novamente ao equilíbrio. Vamos mover agora o maxilar. Lentamente projete o seu maxilar para frente. E venha trazendo ele para trás. Frente. E para trás. Desloque ele para um lado. E para o outro. Percebendo as sensações. E relaxando, voltando com o maxilar no lugar, deixando a boca leve, língua solta. Pode deixar sua boca entreaberta, se preferir. E agora a gente vai levar o nosso foco da atenção para a nossa respiração, mais uma vez. Agora que já estamos mais confortáveis com o nosso corpo, mais relaxado, vamos focar na inspiração, prestando atenção no ar que entra, o percurso que esse ar faz até chegar aos seus pulmões.
sentindo o início da sua inspiração, onde você percebe a primeira ânsia do seu corpo ao inspirar, ao querer inspirar. Sentindo o início da sua inspiração. Onde ela começa no seu corpo? Sentindo agora o meio da inspiração e o final da inspiração. Levando agora a sua atenção para a exalação. Percebendo onde no seu corpo você percebe a primeira ânsia do seu corpo, querer soltar o ar, querer exalar. Sentindo o início da sua exalação. Agora sentindo o meio e o fim da sua exalação. E agora sentindo o corpo todo respirando. Percebendo o movimento que o corpo faz ao inspirar. Percebendo o seu peito se elevando. O corpo se expandindo para dar lugar para o ar entrar. Costelas se abrem, você cresce. E agora percebendo que ao exalar, a gente faz o movimento inverso. O peito desce, as costelas se fecham, o corpo se contrai, expulsar o ar. Sentindo agora o corpo se expandindo, o movimento da respiração e o corpo se contraindo na exalação. Trazendo a sua atenção apenas para esse movimento acontecendo no seu corpo, permitindo que a sua respiração aconteça. Como se fosse um fole, puxando o ar para dentro e expulsando o ar para fora. Caso surja algum pensamento, alguma distração, perceba. Esteja consciente desse pensamento, mas não alimente esse pensamento. Deixe ele embora e volte para a sua prática na respiração. É uma escolha. Nossa vida é toda feita de escolhas. A gente pode escolher quais pensamentos a gente quer alimentar. Agora a gente vai começar a visualizar que a gente está inspirando luz ao inalar o ar. Imagine essa luz branca penetrando pelo seu corpo, te trazendo energia, te trazendo vida. Inspirando luz. Eu sinto a vivacidade da vida. E ao exalar, imagine uma fumacinha cinza saindo pelas suas narinas, expulsando o gás carbônico, expulsando os medos, as angústias, as ansiedades. Visualize isso tudo indo embora agora, na exalação.
Inspirando luz. Exalando e ficando em paz. Inspirando luz. Deixando ir tudo aquilo que não te serve mais na exalação. Ficando em paz. Luz. Paz. Corpo e mente presente, participando da sua respiração. E agora, agradeça a você mesmo ter tirado esse tempo para prestar atenção no momento presente, no seu corpo, nas sensações do seu corpo, na sua respiração. Saiba que essa é uma prática de autocuidado, de autoamor. Devagar, lentamente, a gente começa a mexer as mãos. Pode abrir, fechar os dedos. Mover os punhos devagar. Agora a gente começa a mexer os pés, movimentando também livremente. No seu tempo, podem abrir os olhos, devagar. Fazer os movimentos que o corpo pedir, se quiser espreguiçar, fique livre para espreguiçar. E voltar para cá devagar. Então, eita, deu até um bocejão. Deu um soninho? Relaxou? Que bom. Como foi para vocês sentir as sensações do corpo, prestar atenção, né? Em cada sensação, né, dos movimentos básicos, simples que a gente fez, como isso traz a gente para o nosso corpo, para prestar atenção na gente, né? Coisas que a gente não faz, né, no dia a dia, né? Estar consciente do nosso corpo, dos músculos, dos movimentos. Alguém quer compartilhar? Oi, Georgiana, quer falar alguma coisa? Gostaram da prática? Só faço um dia. Já tinha feito alguma vez, Thaís? Não, Thaís, eu tenho meditação. Você já fez comigo, você faz comigo. Te pego às vezes, é ótimo. Te pego. Tem meditar. Tá bom. Oi, Fazer esse mergulho interior então, e prestar atenção na gente, né? Oi, Georgiana, falou alguma coisa? então, falei, gostei muito dessa meditação porque você ensinou bem a gente a se concentrar, né? Porque para mim o mais difícil é me concentrar o tempo inteiro, né? Na meditação somente. A cabeça, né, vem um monte de coisa. E foi muito boa mesmo. Obrigada. Obrigada a Obrigada. você, que bom. A ideia é essa, a gente reduzir o diálogo mental, né? A gente não Isso. ficar prestando atenção em tantos pensamentos que surgem na nossa mente o tempo todo, e que é natural, é normal. Até que num momento da prática eu falei, se surgir algum pensamento, tudo bem, tente não se deixar levar pelo pensamento, volta a prestar atenção na prática, no movimento, na respiração,
E isso é o que a gente vai aprender durante o programa, durante as 8 semanas de curso. Quem quiser ingressar, é claro, comigo. Aí agora eu vou falar um pouquinho do programa para vocês. Vai ter presencial onde? Então, 2 possibilidades: presencial aqui ou online, para quem quiser fazer de casa, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, né? Com o Zoom a gente tem essa possibilidade, né? A gente já fez a partilha, que é falar um pouquinho sobre como foi a prática. Então, são 8 encontros, né? Um programa de 8 semanas. Vou botar aqui no É cantinho. um encontro por semana? É um encontro por semana. Ia começar agora, essa quarta, mas eu estou adiando para próxima semana. Como a próxima semana, quarta-feira, dia 7 de setembro, é feriado, então a proposta é começar na quinta, dia 8, e depois seguir às quartas-feiras, no horário das 19h30 às 21h30. Essa é uma opção. A segunda opção de horário que eu estou propondo seria as segundas-feiras, nesse horário, 3 da tarde. Segundas-feiras, às 3 da tarde. Para quem, enfim, tem a tarde livre, não quer fazer à noite, enfim, não quer sair de casa tarde, ou tem outros compromissos em casa nesse horário, né? Família e tal. Então, segunda-feira à tarde é a outra proposta. Aí seria no dia, porque aqui eu não atualizei, tá, gente? Perdão, só estava essa data do dia 31. Dia 8, dia 9, 10, 11, começando dia 12, segunda-feira, dia 12. E a terceira proposta seria os sábados, à tarde. Aí começando no dia 10, sábado à tarde, 16 horas. Depois eu vou colocar no grupo, Josiana. Aliás, você não entrou no grupo, né? Eu vou te mandar no particular todas as opções, tá bom? Das turmas que eu estou abrindo. Na verdade, a gente só vai abrir todos os horários se tiver, no mínimo, 4 pessoas para estar fazendo o programa. Então, o ideal é, eu posso esse horário como segunda opção, que aí a gente tenta juntar todo mundo num horário só. Então, formato presencial ou online, as aulas não são gravadas, tá? Tem que estar presente ou aqui ou ao vivo no Zoom para fazer as aulas. Não são gravados? Não são gravadas. Como será o curso? Então, o programa de Mindfulness de 8 semanas ele é focado na integração mente-corpo, como a gente fez hoje. A gente trabalhou a concentração no corpo, né, nas sensações, na respiração, nos nossos pensamentos. A gente viu que é possível a gente prestar atenção no pensamento que surge e não se deixar levar por ele. Essas práticas, cada semana a gente faz uma diferente. Tem prática só de respiração, tem práticas com som, que a gente presta atenção no som. Tem práticas de compaixão e autocompaixão. Enfim, são 8 práticas no total, diferentes. Depois de cada encontro, né? Vocês recebem os áudios das práticas para continuar praticando em casa durante a semana, né? Além disso, eu também passo práticas informais para vocês fazerem no dia a dia, que é aquela questão de fazer as atividades do dia a dia de maneira mindful, né? Com atenção plena, lavar a louça com atenção plena, tomar as refeições. Tem uma aula que é só sobre mindful eating, que é muito legal, que é como comer, né? Em atenção plena, prestando atenção naquilo, sem assistir uma televisão ao mesmo tempo que come, sem prestando atenção no alimento que você está ingerindo, a sensação de cada alimento que você coloca na boca, mastigar devagar. É bem bacana, não quero dar spoiler, senão a gente estraga a surpresa. Então, eu passo também exercícios informais para fazer durante a semana e envio textos, artigos, vídeos, né? Sobre mindfulness, sobre meditação, sobre autoconhecimento, indico filmes, enfim, é bem rico o programa. E o bacana é que assim, essa interação, né, quando a gente está fazendo junto, trazendo em pauta algumas
discussões e falando como foi a prática, né? É importante essa partilha do final. Eu senti isso, me veio à mente, isso assim, assado. Poxa, eu tive uma lembrança na outra palestra que eu fiz na semana passada aqui, teve uma participante que falou, nossa, essa prática me veio na memória quando eu era pequena na escola, que a gente tinha relaxamento, a gente fazia relaxamento na escola. Me veio na memória, ela chegou até que ficou com o olho cheio d'água. Nossa, voltei à minha infância. E isso vem para a gente, né? Teve uma outra que estava online, muito interessante também, que disse que remeteu a ela também uma situação que ela já tinha vivido, que aquilo se dissipou, uma angústia, um medo que ela deixou ir mesmo, né? Depois da... Gente, só um minuto que tocou. Mas você pode ver lá quem é? Acho que não. Agora não sei. Eu acho que é uma amiga Perdão, tocaram a campainha aqui, Josiana. Alguém do condomínio vieram entregar correspondência. No meio da palestra vieram entregar correspondência. Perdão, Juliana. Então, disse que veio um medo dela, uma questão que ela conseguiu deixar ir. Quando a gente fala deixa ir, não se prende, não prende os medos, as angústias, a ansiedade, ela sentiu isso se dissipar e disse que se sentiu muito bem. Então, essas coisas vão surgindo, né? A gente vai trazendo certas coisas que às vezes estão lá no nosso inconsciente, vem à tona, a gente consegue lidar melhor com certas coisas que a gente muitas vezes não quer nem entrar em contato, né? Então, a proposta é essa. Depois eu envio mais detalhes. Quem quiser se inscrever, vai ser um prazer estar aqui com vocês, presencialmente e online. Espero ter esclarecido o que é mindfulness para vocês e que vocês tenham gostado da prática. Obrigada. Namastê. Namastê. Georgiana, depois eu te mando, tá bom, querida? Você tem o meu... Deixa eu colocar aqui no chat, espera aí. As turmas... Ó, as turmas, os horários que eu te falei. E o link para pré-inscrição, tá? Esse é só uma pré-inscrição, porque aí, como eu te falei, a gente vai ver quantas pessoas a gente vai ter para cada horário e se vai ter o quórum, né? E qual vai ser o horário que a maioria vai escolher. Tá bom? Tá bom. Tá bom, querida? Então, estão aí todas as informações. Você tem o meu Tá contato, bom. o meu Então, WhatsApp? eu tô no grupo, sim, eu tô no grupo lá do WhatsApp. Então Aí tá, só ótimo. essa parte da inscrição que você está passando agora, né? Você não tinha passado ainda Isso, não, depois né? eu vou passar lá no Tá, grupo. Tá tá bom? bom, tá Então bom. tá, um beijo grande. Obrigada. E divulga a Beijo, da noite, por obrigada. favor, se você puder divulgar a palestra que vai ter mais tarde para os amigos, enfim, que quiserem participar também, tá bom? Tá. Aí você passa para mim então, né? Você passa para mim a da noite. Sim, eu passei para os dois links lá no grupo, né? O dessa Então palestra e o da tá, palestra da noite. Mas eu tá vou bom, mandar outro aviso lá sim, tá bom? tá bom. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.